Prefeito Eduardo Paes, para nós do Infracast é uma grande honra recebê-lo. O senhor que tem deixado aí uma série de reflexões, ensinamentos e um legado enorme no que diz respeito à infraestrutura, projetos que mudaram a cara do Rio de Janeiro. E para a gente, mais uma vez, queria dizer e manifestar a nossa imensa alegria de recebê-lo no Infracast. Uma honra tremenda ter o senhor aqui conosco. Muito obrigada. Prazer é todo meu. Prazer é todo meu estar com vocês. Principalmente para tratar de um tema tão em falta no Brasil nos dias de hoje. É investimento em infraestrutura. A gente queria começar, então, essa entrevista, prefeito, lembrando um pouco aqui os nossos ouvintes de qual foi o conjunto de concessões e PPPs que foram estruturadas durante a sua gestão e quais os principais desafios de partir de uma cidade que não tinha nenhum modelo desses estruturados para, eu diria que talvez aqui em nível municipal, talvez tenha sido a cidade que no período desenvolveu o maior número de projetos. Conta um pouquinho para a gente isso. Olha só, primeiro, né, eu não, por mais que você vivesse ali no período da minha administração, né, em determinado momento, vamos dizer aqui de 2010 até 2013, né, o Brasil num momento econômico bom, né? Depois 13, 14 começou a coisa a ficar ruim, 15, 16 a tragédia que a gente conhece, né? Então, mas apesar daquilo tudo, daquele momento fiscal melhor, de mais disponibilidade de recursos, né, sempre teve para mim muito claro a incapacidade do poder público, dos governos, né, de trazer toda a infraestrutura necessária, principalmente uma infraestrutura atrasada, numa cidade como o Rio, né, se que fosse só com recursos públicos, né? Ou a gente trazia recursos privados, ou a gente fazia com PPPs, fazia concessões, ou era impossível acontecer. Então, foi uma aposta que a gente fez desde o início e teve ali desde, enfim, uma concessão do zoológico da cidade, né? Aqui, você imaginar que o prefeito não precisa mais se preocupar se o pescoço da girafa vai quebrar ou se a carne do leão vai faltar, né? Uma bênção para o prefeito de uma cidade, né? Até o Porto Maravilha, né? Que foi uma PPP de, sei lá, valores atuais, sei lá, 7 bilhões de reais, 8 bilhões de reais, uma PPP grandiosa que trouxe grande infraestrutura. Até a Olimpíada, né? Porque é uma coisa que as pessoas acabam registrando pouco, né? O Brasil, nesse complexo vira-lata, nós fizemos uma Olimpíada que teve um parque olímpico, que foi fruto de uma PPP, que teve um campo de golfe, que foi fruto de uma PPP, que teve uma Vila dos Atletas, que foi fruto de uma concessão. Quer dizer, toda a infraestrutura da Olimpíada, né, ou boa parte daquilo que tinha a ver com... Não estou falando nem do legado urbano, não, estou falando de estádios mesmo, né? Boa parte feita com recursos privados. Né? Isso é uma coisa que a gente de orgulho, mas que acaba pouco registrado na história. O Brasil gastou muito pouco de recurso público, por exemplo, para construir estádio. O Parque Olímpico, aquele grandão que a gente via, que hoje é feito o Rock in Rio, aquele é fruto de uma PPP, né, obviamente com o setor privado, e o poder público ali, de tudo aquilo, deve ter gasto 2 ou 3 equipamentos no máximo, né? O resto foi tudo PPP. Agora, como são esses modelos especificamente, prefeito, em que eu estou entendendo, por exemplo, esses modelos do Parque Olímpico e tal, o governo não coloca dinheiro e aí ele permite à iniciativa privada explorar essa infraestrutura e gerar receitas por sua conta e risco? Essa foi a ideia básica? O município tem, né, obviamente, uma grande vantagem sobre os demais níveis de governo, sobre governos estaduais e governos federais, que é a questão do potencial construtivo, o valor imobiliário, né, de uma cidade. Então, quando a gente olha para a parceria público-privada do Porto Maravilha, por exemplo, é uma operação urbana consorciada, né, com uma PPP, via uma PPP, em que, basicamente, o ativo que a prefeitura entrou ali foi o potencial construtivo, né? Com o certificado de potencial construtivo. É uma operação bem interessante, bem sofisticada, que permitiu avanços incríveis naquela região, repito, quase 8, 9 bi, 9 quilômetros de túneis no centro do Rio de Janeiro, a demolição daquele elevado da perimetral. O Parque Olímpico, nós também utilizamos potencial construtivo. Quer dizer, boa parte dessas concessões e PPPs feitas na cidade do Rio, claro, você tem uma grande concessão pedagiada, né, que é, por exemplo, a Transolímpica, é uma via
que ligava, aliás, os dois parques olímpicos, o parque que ficava na Barra da Tijuca e o parque de Deodoro, na zona oeste da cidade, com um maciço de montanhas, o maciço da Pedra Branca no meio. Então, ali a gente fez uma concessão pedagiada. O que a gente podia aproveitar sem que o município tivesse que aportar recursos, né, a gente aproveitava. Aliás, a única PPP nossa em que há uma contrapartida do município pós-execução da infraestrutura é o VLT. Né? E mesmo assim, quando a tarifa não está equilibrada. Todas as outras, elas já se realizou a infraestrutura, construiu o Parque Olímpico, construiu a Vila dos Atletas, construiu o campo de golfe, construiu a Transolímpica, construiu o Porto Maravilha, todas elas a conta já estava paga, ou seja, não havia uma contrapartida do município, porque ou era o pedágio ou era um potencial combustível, ou seja, o comprometimento das finanças municipais com essas PPPs e concessões que nós fizemos é absurdamente baixo, né? Algo muito pequeno e que permitiu, obviamente, que as finanças do município não fossem afetadas, que é sempre aquele problema que a gente vê nessas PPPs. Quer dizer, o que isso pode afetar lá na frente, né? Como é que compromete o caixa do município no futuro. Né? Então, o prefeito atual, o Bispo Crivella, não pode reclamar nem para os céus, né, de ter que desembolsar qualquer valor para pagar PPP ou infraestrutura feita no nosso governo. Eu acho isso super interessante, prefeito. O Fernando mencionou aqui que o senhor foi responsável por, enfim, deixar um legado de uma série de projetos, né? Com certeza em âmbito municipal, Rio de Janeiro desponta em número de projetos, mas acho que desponta também em termos de qualidade, criatividade, deixando aí projetos emblemáticos. E uma das questões que sempre se coloca nesse universo de PPPs e concessões e que o senhor desmistifica é justamente de tornar esse valor que decorrente aí da implantação de novas estruturas, né, de novas infraestruturas, e o senhor fala do potencial construtivo e da valorização imobiliária como um recurso tangível e atrativo para a iniciativa privada. O senhor pode contar um pouquinho mais sobre isso? Porque a gente sente, né, que nos projetos que são tentados e várias estruturações que estão sendo pensadas por estados e municípios, esse é um grande ponto e as pessoas olham como um mito. Se puder contar um pouquinho mais sobre como foi essa estruturação e como foi feita essa valorização mesmo, essa precificação da valorização imobiliária que foi rapidamente sentida pela iniciativa privada como atrativa. É claro, né? A gente vivia um outro momento, né? Você tinha ali enfim, essa crise econômica que o Brasil passa, sei lá, desde 2000, de novo, radical 2015, né? Mas acho que quem se preparou percebia já em 13, 14 que essa crise viria. Mas era um outro momento, você tinha uma valorização imobiliária natural na cidade do Rio. O Rio tem esse problema, né? A excessiva valorização imobiliária aqui, em determinadas áreas da cidade, eu diria que é um problema. Mas se a gente for olhar essas PPPs que a gente usou o potencial construtivo, o centro da cidade, especialmente, era uma área da cidade que você não tinha praticamente construções há muitos anos. Era uma área da cidade que praticamente isso não acontecia mais. Então, a utilização do potencial construtivo, mesmo no momento em que o mercado não está muito aquecido, né? Porque você tem sempre gente. A gente conseguiu trazer investidores estrangeiros para uma parte importante dessas PPPs, conseguimos trazer investidores brasileiros, mas você tem sempre, mesmo no momento de crise, né, isso foi claramente perceptível quando a gente fala ali da região da Barra da Tijuca, né, você tinha investidores capitalizados em determinado momento, né, que iam lá e aportavam, e compravam aqueles títulos, né, ou aquele potencial construtivo, né, porque nem todas a gente fez com o CEPAC. Tá? A do Porto Maravilha tinha CEPAC. No caso das operações urbanas consorciadas feitas ali na Barra da Tijuca, o Parque Olímpico, o próprio campo de golfe, a Vila dos Atletas, né, o que a gente negociou foi simplesmente, então, somente potencial construtivo. Claro que isso tem sempre um debate, né, você precifica isso, não adianta você imaginar um valor irreal, né, o poder público está sempre querendo puxar para cima essa valorização imobiliária
enfim, que vai existir, e também o valor do metro quadrado naquele momento você está exercendo a PPP, fazendo a PPP, mas o interessante, justamente, quando você lida com obras de infraestrutura, trazendo o privado, né, que a regra de mercado acaba prevalecendo, não tem jeito. Se você colocar um valor absurdo, né, ninguém vai comprar, né, ninguém vai entrar no negócio. Se você colocar um valor muito baixo, o pau vai quebrar, vai todo mundo querer entrar. Quer dizer, eu acho que a gente conseguiu, em determinado momento, fazer o mercado brasileiro, ou aqueles que tinham interesse nesses investimentos, entenderem, né, que a gente queria ali o aporte inicial, que a gente não queria gastar recursos públicos com aquilo, para que os recursos públicos fossem destinados a outras funções de governo, e que era possível fazer esses investimentos. Então, eu acho que são experiências muito bem-sucedidas, até porque estão todas de pé, né, todas funcionando, todas operando. O próprio Porto Maravilha, que teve problemas em relação à desvalorização, né, imobiliária que aconteceu no Rio, o valor das CEPACs caiu ao longo diferente daquilo que se imaginava, as garantias foram dadas no contrato de uma maneira tal que o privado tinha como se resguardar, né? Então, você talvez não tenha uma operação, por exemplo, de manutenção nesse momento, de acordo com aquilo que a gente imaginava o ideal. Mas você imaginar que foram investidos ali 5 bilhões de reais de infraestrutura, sem que um tostão do ISS e do IPTU do cidadão carioca fosse gasto naquela infraestrutura, é um negócio, enfim, incrível. Eu te confesso que vários projetos desses, quando a gente começou a preparar, a trabalhar, no primeiro momento eu mesmo desconfiava. Eu falava, pô, não é possível, né? Não é possível que essa coisa feche dessa maneira. E todos fecharam. Então, acho que a gente montou um timaço ali, liderado pela Raiz e pelo deputado Pedro Paulo na época, que fizeram as primeiras PPPs e concessões, e, claro, com um time de muita qualidade também, mas utilizando o máximo o potencial da cidade. Isso eu não estou nem falando, desculpa aqui falar demais, mas eu não estou nem falando das coisas pequenas, né? Enfim, o Rio tem lá os quiosques da Orla, são concessão, quer dizer, tem um varejo de mobiliário urbano, de coisas da cidade que também são feitas por concessão e PPP. Estou falando aqui dos grandes projetos mais inovadores. Claro. E, prefeito, um tema que está atualmente muito na pauta, em função de um projeto de lei que está no Congresso, que é a mudança do marco legal do saneamento, e vem causando muitos debates, muitas discussões, mas no Rio de Janeiro, na cidade do Rio, existe, eu entendo que seja o maior projeto de saneamento municipal, porque poucas pessoas sabem que o projeto da AP5, né, a Zona de Planejamento 5, lá em Deodoro, Bangu, é um projeto municipal, né? E para quem atua no saneamento, a gente sabe o quão difícil é essa institucionalidade que é juntar município, Estado, em especial numa área que é uma área complexa de se atuar, né, para uma população enorme. Eu sempre fiquei muito curioso, porque eu aprecio demais esse projeto, em saber como foi essa costura, como conseguir trazer a SEDAI, ela abrir mão do esgoto, para que um privado atuasse, para que a regulação fosse municipal. Conta para a gente como foi essa mágica. Você vê, são tantas que eu até tinha esquecido de citar o saneamento ali da Zona Oeste, né, da P5, que, aliás, é uma obra, é uma PPP, uma concessão fantástica. Assim, tem muito a ver, né? E aí o que eu vou dizer eu não acho que seja uma boa notícia, eu acho que é uma má notícia. A gente só conseguiu essa área porque ali era uma área que, tradicionalmente, como é a área mais pobre da cidade, quer dizer, tem um lado bom e um lado ruim, né? Como é a área mais pobre da cidade, a SEDAI ali não faturava de maneira adequada, né? A SEDAI, que é uma entidade, uma estatal do governo do Estado, ela literalmente não tratava a Zona Oeste como uma prioridade, quer seja nos investimentos, quer seja na cobrança, muitas vezes por motivos políticos, né? Para que você vai cobrar a taxa de esgoto e de água, né? Se aquilo ali dá tanto voto para quem estava no poder na época. Então, esse desinteresse, e aí a gente quis fazer dali uma causa, para dar uma pressão na SEDAI, que é o seguinte, a gente mostra para vocês que mesmo na área que vocês consideram deficitária, mesmo na área que é a pior de todas, né, sob o ponto de vista de equilíbrio econômico-financeiro, a gente consegue fazer. E mais impressionante ainda, quer dizer, a gente fez só o esgoto, não fizemos a água. Né? Ficou, obviamente, o lado comercial
a cobrança da tarifa de água ficou com o privado, mas, na verdade, a arrecadação é da SEDAI. Assim, o que é o lado ruim disso? É que está claro que não há uma consciência ainda, né, por parte dos governos de que essas estatais podem cumprir, sim, um papel, elas podem funcionar como agências reguladoras, elas podem funcionar em determinadas bacias hidrográficas, elas podem cumprir papel. Eu não sou defensor da privatização pura e simples, como se fosse a solução para todos os problemas. Mas, ao mesmo tempo, né, essa é a má notícia, que não há essa compreensão ainda dos agentes públicos. Mas, ao mesmo tempo, se mostra que, mesmo numa área mais pobre da cidade, com muita deficiência de infraestrutura, com muita situação complicada, é viável economicamente. Quer dizer, é absurdo que a gente fique com uma agenda do século XIX, porque nem do século XX é a agenda de saneamento, né, em pleno século XXI, simplesmente por capricho ou por incompreensão de como as coisas podem acontecer. Então, eu acho que esse caso da Zona Oeste ele é muito simbólico, ele é muito emblemático, né? E não mudou a vida de ninguém na Zona Oeste, sob o ponto de vista de dispêndio maior de recursos. O que mudou foi o seguinte: a pessoa continuou pagando a porcaria da taxa que ela já pagava, só que agora ela tem a contrapartida específica, né? Premissa, aliás, para a cobrança dessas taxas, dessas tarifas aí. Quer dizer, o sujeito pagava a taxa de água e esgoto e, em geral, a água faltava muito e o esgoto não tinha nenhum, né? Então, assim, eu quando olho para a cidade do Rio, eu fui candidato a governador em 2018. Eu nunca defendi, olha, vamos privatizar a SEDAI, até porque eu acho que é besteira. Essa é uma discussão boba. Você pode privatizar a SEDAI, se não for feito de maneira adequada, o investimento não vem da mesma forma. Né? O que eu sempre defendi foi o seguinte: a cidade do Rio de Janeiro é o primo rico dessa história, é onde mais se arrecada. Se você pegar a bacia da Zona Sul, se você pegar a bacia da Barra e Jacarepaguá, né, a arrecadação que a SEDAI tem ali dá para compensar a Baixada Fluminense inteira, dá para compensar São Gonçalo inteiro, ou seja, é fazer conta. Né? Conta que, em geral, o poder público tem muita dificuldade de fazer, né? Que esses interesses corporativistas têm muita dificuldade de fazer. Então, é possível, sim, com regulação, com firmeza, com garantias para o privado, chamar o privado. Desculpa aqui, eu acabei batendo no fio e balançou um pouco a câmera, mas é possível, sim, chamar o privado, né, e fazer uma conta equilibrada. É inacreditável que o Rio... eu não sei quão bem as pessoas que nos assistem conhecem o Rio, mas São Gonçalo é um município de 1 milhão de pessoas. Né, o segundo município mais populoso do estado e que enfrenta a maior quantidade de dificuldades. Né, uma conta que não fecha para a prefeitura de São Gonçalo. Aliás, fica ao lado da minha adorável Maricá, para a gente não perder a piada aqui. Mas, enfim... E aí São Gonçalo não tem um cano de esgoto, né, tratado. É inaceitável. Quer dizer, uma conta que fechava, Baixada Fluminense. Quer dizer, é possível fazer. Se a gente fez em Bangu, Campo Grande, Santa Cruz, Guaratiba, Sepetiba, a área mais carente do município do Rio de Janeiro, é possível fazer em todo lugar. Isso é incrível. Aproveitando que a gente está falando de questões de saneamento, a gente não pode fugir da questão que acho que é o que todo mundo vive atualmente, que é a pandemia, né? E aí é uma provocação que não fica só na infraestrutura, mas seria um pouco te ouvir e saber quais seriam as medidas necessárias num momento como esse, né, do ponto de vista de enfrentamento dessa pandemia numa prefeitura, e como a infraestrutura existente pode ser usada ou eventualmente convertida para apoiar. A gente tem visto, por exemplo, o hospital de campanha, tem visto discussões de reequilíbrio entre concessionárias e concedente para acomodar essa questão. Qual que é a sua visão desse momento da infraestrutura vis-à-vis a pandemia? E se o senhor puder também, prefeito, só agregando um pouquinho de sal nessa pergunta, a gente falou do setor de saneamento, mas um que está, e se diz, sofrendo muito com essa pandemia e com queda de demanda, é o setor de transportes. E o Rio também tem, e é legado da sua gestão, o VLT, né, que o senhor mencionou, e também é sambista, sabe que o trem das 11, todos os trens fazem parte aí de vários sambas que já foram compostos, e esse é um setor que vem aí sofrendo bastante com a queda de demanda, queda de arrecadação. Então, se puder agregar aí comentários sobre esse setor na sua explicação, vai ser ótimo.
Legal. Bom, primeiro, um comentário mais genérico, menos a ver com infraestrutura, mas eu não podia deixar de fazer esse registro. Assim, o que me entristece nesse momento é a falta de coordenação entre governos, né? Então, é assustador, né? A gente está passando pela maior crise da nossa geração, né? Sei lá, um negócio inacreditável, inaceitável. A gente não ter essa coordenação entre governos, né? Eu acho que tem, sem querer apontar culpados aqui, mas tem muito a ver com a atitude do presidente nesse momento, né? Eu estou super paz e amor, não quero ficar aqui criticando ninguém, nem acho que é hora de críticas, né? Mas é impressionante que nesse momento não haja uma coordenação única, um encaminhamento único, o que confunde a cabeça da população, né? No primeiro momento foi assustador, depois as pessoas vão se ajeitando e conseguindo ter mais compreensão, mas é muito ruim que isso aconteça. Nessas horas é fundamental uma mensagem única, coordenada entre os níveis de governo, né? E é lamentável que isso não esteja acontecendo nesse momento. Em relação à infraestrutura existente, eu acho que, de fato, o setor, quando você tem o isolamento social, esse pedido, eu estou aqui de camiseta em casa, né? Quer dizer, a história de quem pode fica em casa, né? Quem pode faz essa quarentena ou esse isolamento social, né? Não é um lockdown que a gente está vivendo, é uma coisa diferente, né? Muito mais uma atitude, eu não diria nem voluntária, eu diria que é humanitária das pessoas, né? De respeitar. Inclusive, se não dá respeito, se não respeita seu próprio bem-estar, a sua própria saúde, que respeite a dos outros, né? Então, é a atitude que todos nós temos que tomar, mas é óbvio que o setor mais afetado é justamente o setor que trata de mobilidade. Aqui no Rio tem o VLT, você tem, que não é da prefeitura, mas é do Estado, são concessões, o metrô e os trens do subúrbio, que não é o das 11, o das 11 é de Paulista, hein? Que é aqui do Rio, é outro. Eu também tenho raiz de sambista, prefeito, então eu puxo... Estou vendo. Né? Mas, enfim, o trem de subúrbio aqui no Rio, o metrô são concessões da iniciativa privada, e no caso do Rio você tem um sistema de ônibus todo concedido, muito parecido com o de São Paulo, e os BRTs. Os BRTs também são concedidos. O que é a vantagem de você estar com o setor, estar lidando com o setor privado, e aí a importância, né, a gente volta aqui, do marco legal bem definido, bem claro, de contratos bem elaborados, bem feitos, para que ele, na largada, possa começar direito e possa trazer o privado com confiança, para que, na eventualidade de uma situação anormal, que gere um desequilíbrio, você possa coordenar essa situação. Então, por exemplo, no caso do VLT, esse gatilho é muito bem feito. Existe ali, com clareza, uma cláusula que diz, olha, a partir de determinado ponto é a competência do município fazer esse subsídio. Eu tentei muito evitar subsídio aqui no Rio. Então, os ônibus do Rio não têm subsídio. A gente tem um bilhete único, mas eu busquei equilibrar a conta de uma forma tal que não houvesse o aporte de recurso do Tesouro para as empresas de ônibus, né? Ao contrário do que acontece em São Paulo, né? Mas no caso do VLT tem. Então, quando você tem um marco legal bem estabelecido, bem definido, esses desequilíbrios, como acontece agora com o setor de transporte, eles podem ser sanados, se não de imediato, olhando um pouco mais à frente, né? E essa flexibilidade o contrato permite, né? Então, por isso, enfim, eu uso até esse gancho desse momento que a gente vive, porque as crises acontecem, boa parte das concessões e PPPs pactuadas durante o meu mandato foram entre 2009, 2012 e 2013. Né? Então, é óbvio que a situação econômica mudou. Né? Você tinha, sei lá, o Parque Olímpico, você tinha uma previsão de crescimento real do mercado imobiliário na região onde foi feito o Parque Olímpico de 5% ao ano, real. Né? Conseguimos ali uma boa posição para o interesse do município quando fechamos essa conta. Mas isso não aconteceu, não está acontecendo. O mercado ali quase que congelou, se é que não decresceu, não tem aqui os números na ponta da língua de cabeça, mas então é importante que esse marco legal seja bem definido. Esse marco legal sendo bem definido, eu acho que é um jogo de ganha-ganha. Né? Ganha o privado, que tem que ter lá seu lucro, né? Claro, isso é óbvio. Às vezes as pessoas no Brasil confundem isso. Né? Eu me lembro que na Olimpíada eu falava essa história, né? Olha, boa parte dos recursos estão vindo do setor privado, o Parque Olímpico é uma PPP, e tinha repórter que volta e meia me perguntar assim, não, mas não é recurso privado, o cara está ganhando alguma coisa em troca. Eu falei, gente, eu não estou falando de filantropia, né? Eu estou falando que o recurso é privado. Filantropia, eu estou para ver privado fazer. Privado quer ganhar dinheiro, faz parte. Né? Você tem que explorar esse desejo
e essa ânsia do privado por ganhar dinheiro para trazer o benefício para a infraestrutura do seu país, da sua cidade, do seu estado. Né? Então, eu acho que esses reequilíbrios e que o marco legal bem definido é fundamental até para que a gente possa enfrentar essas situações. Não, uma outra dúvida que eu tenho, prefeito, é na parte da Copa, né? Muita da infraestrutura que foi feita depois foi criticada, porque, enfim, eram elefantes brancos, etc. Mas no Rio de Janeiro, essa crítica a gente não ouve com tanta frequência. Como que essa infraestrutura foi pensada para que ela pudesse ser utilizada? E, na sua visão, fazendo um balanço, teria feito alguma coisa diferente relacionada à Olimpíada que poderia ter sido melhor? Qual foi o seu balanço geral da Olimpíada na perspectiva do legado olímpico para a cidade do Rio? Olha só, primeiro, né, só diferenciar muito, né? Copa e Olimpíada são eventos muito diferentes. A Copa é muito fácil de fazer, né? Enfim, comparado com a Olimpíada, e não há uma preocupação da FIFA, das organizações do futebol, de deixar nenhum legado. Né? Eu me lembro que a preocupação deles era ter o estádio e ter o aeroporto e ter hotel, para a gente está tudo certo. Então, de fato, essa preocupação não existia. E acho que se cometeu muito erro por aí, fazendo estádios exagerados. No caso do Rio, foi o governo do estado que fez o Maracanã, é um equipamento estadual, como, aliás, acho que a maior parte do Brasil foram os estados que fizeram os estádios. Aí o Maracanã, enfim, é sempre o Maracanã. Então, caiu nas graças da população. Agora, eu acho que o governador, que até me derrotou na eleição 18, fez o correto, passou a gestão para o Flamengo, para o Fluminense, né? Enfim, permitindo que Vasco, Botafogo, os outros grandes clubes possam jogar lá. A Olimpíada é outra coisa. A Olimpíada é sobre legado. Né? Então, assim, eu vou dar um número aqui, né? Porque as pessoas... Aí é aquela história, né? A narrativa fica muito difícil às vezes. Mas para vocês terem uma ideia, o Estádio Olímpico de Londres, sozinho, um estádio, aquele que faz o atletismo, que fez a cerimônia de abertura e encerramento das Olimpíadas de Londres, sozinho ele custou mais que todos os estádios do Rio. Né? E com legado indefinido. E a gente adora dizer que a Olimpíada de Londres foi maravilhosa, uma coisa incrível. O IBC, que é o International Broadcast Center, que é onde ficam os estúdios de televisão, né, de Londres, custou algo em torno de 2 bilhões de reais. Né, o do Rio foi todo privado, com potencial construtivo. Né, então, a gente buscou o mais possível fazer com que aquilo que servia somente para a Olimpíada fosse o mais barato possível e o mais feito com recurso privado. E aquilo que tivesse que ver com o legado da infraestrutura para a cidade, né, pudesse ser aquilo que exigisse uma maior inversão de recursos públicos, mas também muita coisa foi feita com recurso privado. Porto Maravilha é um exemplo, e a Transolímpica é outro exemplo disso, o VLT é outro exemplo disso. Então, o legado é incrível para a cidade, até porque a Olimpíada, esses grandes eventos, eles servem como uma boa desculpa, né, para você fazer o que tem que ser feito. Né, para ser honesto, o Porto Maravilha, né, ele não tinha necessidade nenhuma para a Olimpíada, não se disputou nada de Olimpíada lá. Né, mas eu usei o argumento da Olimpíada para demolir a perimetral. Né, que era, para quem conhece o Rio, um viaduto de 6 quilômetros que tinha no centro da cidade, dividindo a cidade da Baía de Guanabara. Era um miocão aí de São Paulo piorado. Né, enfim, muito mais impactante, até porque você tinha uma vista perdida para a Baía de Guanabara, como se fosse um muro dividindo a cidade da sua razão de existir, que é a Baía de Guanabara. Então, quando você demole uma perimetral dessa, a Olimpíada é um belo de um argumento. Né? Tem uma história que eu gosto sempre de contar, por acaso não tem investimento privado, mas tem a ver com infraestrutura. Né? A gente precisava fazer uns piscinões numa região no entorno do estádio do Maracanã. E eu me lembro de uma reunião com a Dilma, acho que ela era ministra ainda, né? Não sei se era presidente ou ministra, e ela lá falando de recursos para as cidades e tal, e eu cheguei e falei, olha, Dilma, se essas... eu não me lembro se era presidente ou ministro. Ou ministro, ou presidente e tal, se essas obras dos piscinões aqui não forem feitos, imagina a final da Copa do Mundo no Maracanã e dá um azar de chover, se alaga tudo, vai ser uma vergonha mundial, internacional, enfim, global, universal, uma vergonha. Então, ela tem razão, me deu dinheiro lá para eu fazer os piscinões. Eu só não contei para ela que o final da Copa era em agosto e não chove nunca no Rio em agosto. Então, mas, enfim, ficou feita lá a obra de infraestrutura
e tá lá os piscinões no verão, não alaga mais o entorno ali na Tijuca. Acho que o senhor coloca de forma muito apropriada uma preocupação que poucas pessoas veem, mas que tem tudo a ver com o mundo da infraestrutura e dos bons projetos de infraestrutura, que é essa articulação, essa coordenação interfederativa, né? E o senhor traz isso em todas as suas falas, e acho que é um ponto de atenção muito, muito interessante. E para falar de um órgão que tem sede aí no seu Rio de Janeiro, que é o BNDES, que também tem sido aí se apresentado, né, como um braço de ajudar municípios, estados, inclusive na estruturação de bons projetos de infraestrutura e ressignificando aí o seu papel. O senhor também teve uma presidente do BNDES como secretária de Finanças, né? Enfim, então, queria um pouquinho dos seus comentários sobre o papel dos bancos nacionais, né, e o financiamento da infraestrutura. Então, tanto o BNDES quanto a Caixa, o que o senhor vê que vai ser a participação deles daqui para frente? Se puder também fazer uma retrospectiva histórica de como tem sido e como foi feito no município do Rio de Janeiro. Olha, bom, primeiro um comentário aqui sobre essa história da relação interfederativa, né? Eu pago um preço muito caro por isso, né? Enfim, porque o sujeito que faz a relação... Eu passei por 3 governadores, o Sérgio Cabral, o Pezão e o Dornelles. Foi um ano quando o Pezão ficou doente. E 3 presidentes, o Lula, a presidente Dilma e o presidente Michel Temer. E eu tratava bem os 6, né? E busquei me relacionar bem com os 6. Isso muitas vezes hoje é confundido. O sujeito peca e você acaba tendo que responder pelo pecado alheio. Eu não podia perder a oportunidade aqui de dizer isso, né? Quer dizer, então os CPFs são distintos. Agora é obrigação de quem está no poder, né, estabelecer uma relação normal. Eu estaria me dando muito bem com o Bolsonaro agora. Eu perdi por causa do Bolsonaro, né, porque o candidato dele ganhou, agora já não são melhores amigos, mas era o candidato dele aqui, e estaria me dando muito bem nesse momento, né, porque é isso, não tem jeito. Isso aqui não é um papinho da gente tomar uma cerveja no botequim e ouvir um samba junto, né? Isso a gente faz com os amigos, mas quando você está na prefeitura, no governo do estado, no governo federal, obrigatoriamente você tem que estabelecer essa relação institucional. Em relação aos bancos públicos, acho que eles são fundamentais. Quer dizer, o Brasil, na minha opinião, confundiu tudo, né? Porque alguns picaretas roubaram, né? Cana neles, enfim, desde que se prove de maneira adequada, né, os erros cometidos, os pecados, os desvios cometidos, né, você simplesmente crucificou a possibilidade dos bancos públicos trazerem recursos para investimento, né? É uma coisa inacreditável, né, que o BNDES, a tal da Caixa Preta, aliás, acabou nunca aparecendo. Quer dizer, não estou dizendo que não teve pecado, ela deve ter o pecado, mas não é por causa de uma política pública determinada, né? Quer dizer, você tinha uma visão de mundo ali diferenciada. Então, eu acho que tudo pode ter um ponto de equilíbrio. Você citou aí uma pessoa que foi presidente do BNDES, trabalhou comigo, a Maria Silvia, né, que tocou a fase da Olimpíada comigo. Enfim, não preciso nem... Essa dispensa comentários pela sua competência e capacidade, mas a gente modelou, por exemplo, com a empresa brasileira de projetos, com a EBP, que chama, né? Esse projeto de saneamento da Zona Oeste foi todo montado com a EBP. Então, tem no serviço público, no setor público brasileiro, muita gente boa, pronta, preparada, que tem uma visão moderna do Estado, que entende que o Estado tem sua função. Aliás, a gente vive um momento de ressignificação do Estado. Eu acho ótimo o que está acontecendo. Quer dizer, pelo amor de Deus, ninguém acha ótimo a epidemia e nem muito menos a gente tem que estar aportando recursos públicos. Mas mostra para aqueles exageradamente liberais que acham que o Estado tem que acabar, que o SUS é uma vergonha, que tudo isso é um absurdo, como o Estado é importante, né? Inclusive para ajudar empresas privadas, né? Não só indivíduos, mas também empresas privadas. Tomara que as mamatas não continuem para sempre, como foi um erro que aconteceu no governo da Dilma, lá que se deu muita moleza para a empresa privada e acabou gerando uma parte da crise fiscal que a gente vive. Então, assim, aliás, eu estou até no setor privado, não devia nem falar isso tanto, mas, enfim, eu não consigo deixar de defender o interesse público sempre do Brasil. Porque é isso, assim, as pessoas têm que entender o que a política faz. Ela traz um ponto de equilíbrio, né? Esse é o talento, esse é o ativo da política. Quando eu vejo as pessoas dizendo, vamos botar governantes técnicos, não políticos, é besteira, né? Quer dizer, o bom governante se cerca de pessoas capazes, preparadas, mas tem o lado da sensibilidade, que é onde você equilibra
a pressão do privado, a pressão do público, a pressão da corporação, os interesses mais variados. Esse é o papel do ator político do setor público, né? E a gente mostra que essas instituições, voltando um pouco à pergunta de vocês, né, como o BNDES, como a Caixa, né, cumpre um papel muito importante, muito importante, muito importante. A gente não pode crucificar essa função que o Estado tem. De novo, eu não estou aqui pedindo para, sabe, dar moleza para ninguém fazer desvio, nada disso. Você precisa acreditar na infraestrutura, você precisa acreditar no investimento, você precisa... Eu tenho um orgulho, pega qualquer tabela de investimento nos meus quase 8 anos de governo, quer dizer, governei 8 anos, mas acho que em quase todos os anos, a gente foi do setor público brasileiro, né, estou falando aqui de capitais e estados, obviamente, o percentual de investimento sobre as nossas despesas era o mais alto do Brasil, disparado. Né, era uma média de entre 15% e 20%. Né? Então, sabe, tem que manter investimento alto mesmo, tem que pensar grande, tem que dotar de infraestrutura as cidades, quer dizer, e puxa o privado, enfim, deixa o público, o banco público financiar o privado, claro, faz as coisas equilibradas, né? Não deixa roubar, não deixa fazer picaretagem, mas dá para fazer. E, prefeito, o Rio de Janeiro hoje, a cidade do Rio, qual seria uma agenda de infraestrutura e de serviços públicos para a cidade do Rio de Janeiro? O que precisa ser feito? O que está, enfim, nos próximos anos, o que a cidade está precisando? Olha só, eu acho que você tem um tema que a gente já falou aqui, que é o saneamento, né? Isso precisa haver um entendimento entre o município e a SEDAI. Esse entendimento não aconteceu ainda, há um conflito nesse momento, né? Então, essa é uma situação absurda, né? Isso tem que se estabelecer a regra, claro, até porque se for privatizar serviço da SEDAI sem esse entendimento, não vai ter privado nenhum querendo entrar para fazer esse investimento. Claro. Então, isso pressupõe relacionamento institucional. Não estou pedindo para o bispo ficar melhor amigo do juiz. Aqui no Rio é assim, né? Aqui é capitão, bispo e juiz. Né? Então, não estou pedindo para o bispo ficar melhor amigo do juiz, mas tem que se entender, né? Tem que trabalhar em conjunto. Então, esse é um tema que eu acho que é fundamental, urgente, talvez o mais de todos nesse momento. E você tem sempre o tema da mobilidade, né, que pressupõe investimentos grandes. O Rio ganhou, sei lá, 20 e tantos quilômetros de metrô nos últimos anos, ganhou quase 150 quilômetros de BRT, ganhou muita infraestrutura. Eu acho que tem um momento aqui, se você for olhar esse período, né, de 8 anos de governo nosso, esse período aí da primeira década, da segunda metade da primeira década e da primeira metade da segunda década do ano 2000, né, desse início do século XX, eu acho que, século XXI, eu acho que o volume de investimentos que a gente teve na cidade, vou dar um número aqui, o número de quilômetros de túneis que nós fizemos no Rio dobrou, era 100%, quer dizer, nós dobramos o que existia de túnel no Rio de Janeiro. Uhum. Né? Então, isso mostra a quantidade de investimento público feito aqui, né, de coisas acontecendo, investimentos, aliás, em infraestrutura, né, investimento público e privado em infraestrutura. Então, eu acho que o Rio precisa olhar muito agora para essas questões mais básicas, saneamento e mobilidade. E aí, prefeito, só pegando um gancho dessa pergunta que eu acho excelente e olhando assim para o futuro, né? Muito se fala sobre Smart City, sobre como a inovação pode contribuir para esse ambiente, para essa agenda, né, de médio, eu acho até curto prazo. Como que o senhor vê aí a integração dessa inovação tecnológica, enfim, nos diversos setores da infraestrutura urbana, né? E como o senhor acha que o Rio estaria preparado para isso? Olha só, a gente já teve na dianteira do estado da arte aí com o centro de operações, né? Enfim, a cidade do Rio ficou durante um período grande como exemplo, né, dessa utilização de tecnologia, de equipamentos digitais, enfim, de tudo que o mundo produz hoje, que está à nossa disposição, está aí. Né? Eu me lembro, a gente montou o centro de operações, se me permitem mais uma história aqui, claro. O Rio estava muito badalado, negócio de Copa do Mundo, Olimpíada, veio lá o Big Boss lá da IBM, veio ao Rio, e ele, não, porque queremos fazer aqui umas escolas, doar uns computadores e tal. Eu falei, o senhor veio para o continente errado, né? O senhor devia estar na África, né? Aqui nós temos condições de pagar os computadores das nossas escolas. Né? Eu estou querendo pensar grande aqui. E daí que surgiu o centro de operações. Né?
Eles, era para completar, botaram um indiano para cuidar da história, e o nome do sujeito era Guru. Então era perfeita a história. E aí, enfim, com o indiano Guru, a gente conseguiu conceber com a IBM o centro de operações. Depois, outras empresas de tecnologia entraram, a Samsung, Cisco, enfim. Teve ali um pool. Aliás, o centro de operações ele foi totalmente viabilizado com recursos privados, até o prédio que foi feito o centro de operações, né, totalmente viabilizado dessa maneira. E assim, nesse processo, né, eu me lembro que teve um momento que as pessoas, não, vamos desenvolver um aplicativo próprio da cidade do Rio de Janeiro para o trânsito. Hoje isso é uma coisa meio óbvia, mas na época eu falei, vem cá, a gente tem um tal do negócio chamado Waze, né, que está rolando aí, ainda estava meio no início. Para que a gente vai inventar um? Fizemos uma parceria, foi a primeira parceria de uma cidade com o Waze, foi com a cidade do Rio, e utilizamos uma ferramenta existente. Quer dizer, hoje você paga muito menos, você dinamiza a função. A gente fez isso muito na prestação de serviços, no diálogo com a população. O que eu podia inovar, a gente usou muito Big Data, a gente usou muito. A gente tinha uma unidade, uma Nudge Unit, enfim, eu não sei traduzir aqui, mas enfim, uma unidade em que a gente usava neurociência para tomar decisões. Era uma espécie, a gente chamava de Pensa Rio. Era uma turma que utilizava Big Data, utilizava de informações para a gente tomar decisão acertada. Quer dizer, se for dar uma besteira aqui, né, o Rio, sei lá, tinha, eu não vou dizer os números aqui certos, mas tinha um volume de mortes por atropelamento por ano absurdo. E aí vamos dizer que fosse 100. Desses 100, 60, ou seja, 60% eram em 5 cruzamentos da cidade. Né? Então, sabe, você precisou de alguém para parar, pensar, olhar aqueles números e falar, pô, peraí, vamos resolver esses 5 lugares que a gente já salva 60% das vidas que se perdem por atropelamento na cidade do Rio. Então, assim, é isso que é ser uma cidade inteligente, né? Quer dizer, se utilizar de todos esses mecanismos à disposição. Resiliência é um super debate hoje para as grandes cidades. Né? Não há investimento, às vezes, em infraestrutura que vai resolver o problema das mudanças climáticas. Né? Se cair muita água de um jeito só, não adianta ter o piscinão lá que a Dilma deu, que vai alagar. Né? Então, você tem que usar de mecanismos de comunicação para dizer, não sai de casa, né? De previsão de tempo. Mas, vai chover, todo mundo vai mais cedo para casa nesse dia. Eu passei por umas situações constrangedoras. Teve um dia que o centro de operações falou, vai cair uma chuva à tarde, e eu fui para a televisão, para a rádio, para a internet, dizer, olha, todo mundo liberado a partir de meio-dia para o trabalho. Não choveu no dia, caiu uma gota. Para mim, felicidade total, né? Enfim. Mas era melhor errar por excesso do que... E essas coisas não tem jeito, ninguém culpa o meteorologista, culpa o prefeito, né? É isso mesmo, ninguém culpa o meteorologista. O prefeito sempre tem a culpa de tudo. Inclusive dos serviços estaduais, inclusive dos serviços da União. O prefeito é sempre a pessoa que está lá à disposição do cidadão, né? É a porta na qual todo mundo bate. Eu trabalhei em prefeitura também, eu sei que o PS aí é mais cheio do que o PS em todas as outras esferas federativas. Não tem a menor dúvida. Não tem a menor dúvida. Prefeito, mas muito legal o senhor ter falado do centro de operações. Inclusive, o governo Obama fez uma Nudge Unit parecida, me parece, com o que o senhor acabou de descrever. Não, eu copiei, peraí, mas não vamos aí dizer que o Obama também. Não, na verdade, eu copiei. Na verdade, quem fez a primeira Nudge Unit foi o Cameron, quando era primeiro-ministro inglês. Ele fez a primeira, o Obama copiou deles, né? E aí, enfim, até esqueci do sujeito que escreve bons livros sobre... O Cass Sustain. Exatamente, que era o cara lá do Obama no campo. Eu copiei deles. Aliás, 90%, 95% a gente copia, não tem problema, não. Copia e aprimora, né? Tá aí as cidades. Eu presidi o C40, que era uma instituição das principais cidades do mundo, né? Que o que a gente mais fazia era troca de experiências, né? E aí você vai adaptando a sua realidade, evolui, melhora, troca a experiência de novo. Não tem problema nenhum. Copiar é bom, copiar as boas coisas. O problema é quando os caras copiam as coisas ruins. O Brasil está precisando copiar o mundo inteiro nesse momento. Era bom, né, prefeito? Ai, prefeito, que delícia de entrevista. Eu tenho certeza que, falo aqui por nós dois, o Fernando é muito entusiasta da história do mundo, história do Brasil, história internacional, e a história é feita das pessoas, dos atores que protagonizam a história, que contam a história, e o senhor se dispôs a contar esse monte de causos e casos e detalhes interessantíssimos
do universo do que foi o Rio de Janeiro durante seu mandato e, enfim, todos os insights muito ricos para nós e para os nossos ouvintes. E eu queria te agradecer imensamente. Na verdade, queria ficar aqui o dia todo conversando com o senhor. Obrigada, prefeito. Agora, Legal, prefeito, prazer grande. a gente ficou sabendo pelo Gustavo Guerrante, que inclusive nos apresentou e permitiu que essa entrevista ocorresse, que você tem atuado de maneira muito ativa nas redes sociais, fazendo lives. Faz o merchan do canal aqui para a gente poder seguir. Senão eu morro de tédio aqui, né? Eu tenho aquela história, né? Quer dizer, essa história de quem pode, a verdade é essa: quem pode fazer quarentena, isolamento social, é de fato a classe média alta, né? A gente consegue fazer isso. Uma parte importante dos trabalhadores brasileiros, infelizmente, não conseguem atender essa demanda. Aliás, eu acho que as políticas que são anunciadas, né? Espero que isso parece começar a mudar agora, são sempre muito voltadas para as pessoas, né, do nosso nível social, de classe média para cima. Nessa história, se você se isola em casa, se você ficar com o coronavírus, vá para um quarto isolado, um banheiro isolado, não é a realidade da maioria da população. E acho que essa discussão é importante nesse momento, né? A gente ressignificou. Acho que o mundo vai passar por uma mudança, todos nós estamos passando. Vocês aí que viveram a experiência certamente fizeram reflexões, todos nós estamos fazendo reflexões e é importante a gente debater essas coisas publicamente, essas conversas são importantes. Então, eu estou fazendo um monte de live mesmo. Tem sido uma experiência super legal. Vou virando especialista. Vou roubar o produtor de vocês aqui para fazer edição também. Fernando, me aguarde. Eu quero só que ele dê um desconto especial. Ele não se empolgou com essa infraestrutura toda aqui, mas pode seguir lá: Facebook, Twitter, Instagram, é tudo Eduardo Paes. Só o Twitter que é Eduardo Paes _. Mas o resto é Eduardo Paes mesmo. Você me acha no Facebook, tudo verificadinho, sou eu mesmo. Enfim, até que o gado venha com algum negócio diferente. Obrigado, foi um prazer participar da conversa com vocês. Valeu, obrigadão, viu? Obrigada, tchau. Obrigada, Gustavo, por ter feito essa aproximação. Um grande beijo e até, prefeito. Muito obrigada pela sua participação. Valeu, um abração.